A Coalizão por o Brasil Livre de Usinas Nucleares vai fazer um pedido de informação ao governo, aos governos, às várias entidades, para exatamente a gente saber o que está acontecendo, ou então até que ponto o governo está monitorando essas situações, gerenciando, administrando, digamos, o lixo atômico que vem, inclusive, de aparelhos de medicina, de tratamento médico. Nós estamos fazendo, então, usando a nova lei que finalmente regulamentou a Constituição no acesso à informação. Essa nova lei obrigou todos os organismos do Estado a terem, não um SAC, um Serviço de Atendimento ao Consumidor, mas um SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, pelo qual eles são obrigados, em prazos determinados, a responder às questões que a gente coloque, que qualquer cidadão coloque. E nós vamos, então, fazer esse pedido, estamos elaborando em detalhe todas as questões que nós vamos colocar, uma série de questões que vão desde digamos, o controle da radioatividade real existente até as medidas que são tomadas, e, inclusive, quais os planos que o governo tem para dar um fim para o lixo atômico que vai se criando pelo Brasil. Com detalhe de que esse problema é um problema que não é só brasileiro, é um problema mundial. Não se sabe, em lugar do mundo, o que fazer. Ou seja, o que se decidiu fazer é enterrar profundamente esse lixo atômico para ficar guardado 100 mil anos. Ou seja, são os absurdos que estão em torno dessa problemática. E nós vamos, então, querer saber se o governo do Brasil tem algum plano, ou pretende simplesmente continuar guardando eternamente onde esteja, ou deixando, como estão em muitos lugares, absolutamente acessíveis a pessoas que passem, etc., o lixo atômico vai se criando. Detalhe é que já há tempos atrás houve uma notícia de que o governo pretenderia guardar em algum lugar o lixo que está se acumulando em Angra, e pensou em guardar em Goiânia, onde já tem lá um depósito que é para ficar guardado 180 anos, sem mexer. E, evidentemente, em Goiânia houve digamos, toda a cidade se levantou, todos os responsáveis políticos da cidade se levantou, recusando a possibilidade de Goiânia ser também um depósito de lixo atômico de Angra. Bem, é para ver que a problemática é essa, mas na nossa mesa, hoje, nossa coletiva, nós temos várias pessoas que estão, de uma forma ou de outra, vinculadas a esses problemas, e que vão trazer diferentes tipos de testemunho. Nós vamos começar pelo Pedro Torres, que é de Greenpeace, você é coordenador da campanha de Clima e Energia de Goiânia. Ah, maravilha, temos aqui a presença da Fernanda Genasi. Ótimo, não, por favor, esteja à vontade. Então, o Pedro vai nos falar sobre a Goiânia, a situação, etc. Depois, o professor Maurício Piragino, da Escola de Governo, que teve, digamos, quase que fortuitamente, não é, um contato e descobriu uma coisa inacreditável sobre um dos sobreviventes de Goiânia, um dos atingidos, que vai nos dar o relato do que ele ouviu. Temos aqui o monge Ademar Sato, que é do Templo Budista de Brasília, e que tem uma relação muito intensa com o Japão e com Fukushima em particular. Já esteve lá mais de 2 vezes depois do acidente, e irá para lá ainda esse ano, e que vai nos dar um testemunho também sobre essa problemática da radioatividade em Fukushima, imediatamente após, mas agora também depois do acidente. Temos o professor Célio Berman, que é do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, e que foi quem fez a pedido dos ativistas alemães um relatório sobre o que está acontecendo em Angra, do ponto de vista de sua segurança, para que os alemães estão para decidir se continuam ou não continuam a garantir as empresas alemãs que estão construindo Angra uma espécie de seguro, a garantia Hermes.
Então ele vai nos dizer alguma coisa sobre essa situação toda. E, por último, a doutora Fernanda Gianazzi, que é engenheira da área de saúde do trabalhador, é isso? Do Ministério do Trabalho, e que vem batalhando, né, há muito tempo em todas as questões. Tem condições para nos falar não somente de Nuclemon, mas também de Caetité e eventualmente até Goiânia, ou não? Bem, ok. É da USP, exatamente, do depósito radioativo, que isso é muito impressionante, saber que aqui na USP tem um depósito de lixo radioativo. E a gente ainda está sabendo disso. Então, na verdade, no conjunto das questões relativas à energia nuclear no Brasil, o grande drama é exatamente a desinformação. O mistério com que é mantido tudo isso, o segredo e a mentira. Inclusive a mentira. Em outros países do mundo, a acusação mais forte que se faz às autoridades que optaram pela energia nuclear e que estão seguindo essa questão é exatamente a questão da mentira. E temos até um testemunho agora bem recente de Fukushima, me parece que é do ex-diretor da usina, o ex-prefeito de Fukushima, que diz que a coisa que ele atualmente mais na vida, ele se arrepende é de ter acreditado no que disseram para ele sobre a segurança das usinas. Então eu não quero me alongar demais, principalmente para dar palavra. Nós pensamos em fazer uma entrevista coletiva relativamente curta, para que as jornalistas possam fazer perguntas. Inclusive, não sei se através da internet vai se poder fazer pergunta ou não, talvez, não sei. Mas, de qualquer maneira, nós seguimos aqui um ritmo razoável, e eu passo então a palavra direto aqui para o Pedro, para nos falar alguma coisa sobre a questão de Goiânia e mais o que ele quiser. Bom, obrigado, Chico. Bom dia, mesa, todo mundo que está aqui presente e na internet também. Primeiro, eu agradecer a possibilidade de estar aqui nesse dia, lembrando desse terrível acidente que aconteceu há 25 anos atrás. É fundamental a gente não fazer esse dia passar em branco, né? Sobretudo no momento no nosso país que a sociedade civil está um pouco, digamos assim, neutralizada, até pela grande popularidade do nosso presidente. Então, a sociedade civil tem que se expor, tem que mostrar o que pensa, e esse tipo de evento é fundamental para não deixar passar em branco uma data tão especial como hoje, e mostrar que a sociedade civil tem e continua tendo, sempre teve e continua tendo o seu papel fundamental de mostrar que ela pode fazer valer seus direitos, como hoje a gente está pedindo oficialmente o acesso à informação para essa questão da energia nuclear, que é fundamental e continua sendo uma caixa preta desde a questão do acidente do Césio e desde a implantação da usina de Angra 1, na década de 70. Essa é uma reclamação constante, não só no Brasil como no mundo. Isso une, né, o programa nuclear dos países nos 5 continentes, e no Brasil a questão continua ainda muito militarizada, muito selada e fechada numa verdadeira caixa preta do setor militar brasileiro. E mesmo hoje, vivendo, né, passando do período da ditadura para a democracia, a gente ainda vê resquícios muito grandes, né, dessa manutenção das Forças Armadas sobre o programa nuclear brasileiro. É incrível, né, que num governo que lutou contra a ditadura militar, a face que beneficie ele agora, durante o período da democracia, continue sendo essa questão da falta de transparência, da incapacidade da sociedade civil ter acesso a essas informações. O programa nuclear continua sendo, né, beneficiando lobistas desse setor e interesses que não são os interesses da população, porque se trata de uma obra cara, né, de uma obra que os riscos já estão mais do que expostos. A gente não precisa de mais acidentes como Chernobyl, Three Mile Island ou Fukushima ou Césio aqui em Goiânia, para saber que o Brasil tem potencial de sobra para investir em energia renovável e liderar um processo de uma nova matriz baseada nas fontes renováveis, como eólica, solar e biomassa. Isso já está mais do que esclarecido. E por falar nessa caixa preta, uma informação interessante que a gente tem que sempre ecoar, Chico, é que o Brasil faz parte de um seleto grupo de países que tem ao lado Coreia do Norte e Irã. Em plena democracia, em 2012,
né, passados o acidente do SES, 25 anos, o Brasil continua tendo a mesma agência, né, que fomenta, a que fiscaliza a questão nuclear no Brasil, né? E isso parece ser uma coisa que até hoje não constrange o governo democrático brasileiro, né, mas incomoda aqueles que são da luta antinuclear. A mim me incomoda muito, a Greenpeace incomoda muito, né, e chegou-se até a cogitar que haveria uma mudança meses antes do acidente de Fukushima, que haveria uma troca da direção da CNEM e que isso seria uma das questões prioritárias a serem resolvidas. Teve o acidente de Fukushima, não sei se todo mundo está lembrado desse episódio, que o então ministro Aloysio Mercadante segurou as mudanças, esperou um pouco para fazer as mudanças na CNEM, passou, o ministro já não é mais o ministro da pasta, mudou-se o presidente da CNEM, hoje é o Padilha, e essa mudança ainda não foi realizada, ou seja, continuamos tendo no Brasil, né, esse mesmo rol junto com Coreia do Norte e Irã, né, de onde você tem fiscalização e fomento feito pela mesma agência. Isso foi uma peça-chave desse acidente de Goiás, porque demonstrou ali a ineficiência que foi o poder público tratando da questão. O acidente que a gente veio falar hoje deu-se início, né, na verdade a gente tem um mês de setembro de 87 bem nebuloso, que a gente tem que relembrar. O início foi no dia 13, né? Até hoje, né, o acidente de Goiânia em 87 é considerado o pior acidente radiológico em área urbana na história. 2 catadores encontraram uma fonte de césio-137 utilizada para radioterapia na área de uma clínica abandonada e, alguns dias depois, venderam a peça para um ferro velho. Ao desmontar a peça, o proprietário do ferro velho, Devair Ferreira, se encantou com o que encontrou no seu interior. Um pozinho azul, o Chico já mencionou, que brilhava no escuro, o césio-137, e o levou para casa. O material virou atração para a família e os amigos, e assim tragicamente o césio-137 foi se espalhando e fazendo mais e mais vítimas. Quando o acidente foi descoberto, as autoridades mandaram polícias e bombeiros sem nenhuma proteção para isolar a área, que também se contaminaram. As vítimas tiveram suas casas e todos seus pertences destruídos e levados para um aterro. Os trabalhadores que fizeram a demolição e o transporte do material também se contaminaram. As 19 gramas, apenas 19 gramas do césio-137 contida na fonte fizeram mais de 60 vítimas e contaminaram milhares de pessoas que nunca ficaram conhecidas. Ou seja, naquele momento, ainda vale registrar, estava acontecendo em Goiânia um evento de automobilismo e o governador da época não quis causar um certo pânico na cidade e preferiu esconder, né, da população e das autoridades de maneira geral, mostrando mais uma vez a face autoritária da CNEM, né, a face pouco transparente da CNEM, para não alardear. E aquilo começou a se espalhar. Ou seja, depois de 18 dias ainda estava tendo a contaminação, porque as pessoas não tinham a informação do que estava acontecendo, e até hoje, quando a gente trata da questão nuclear, a gente ainda precisa avançar muito, Chico, nessa questão da transparência, exigir, né, da presidente Dilma que a gente não pode ter esse rol de amigos que inclua Irã e Coreia do Norte na questão da transparência e ter o acesso cada vez mais democrático, o acesso à informação. Esse era o recado, estou aberto aqui depois de passar a palavra para os palestrantes da mesa, que vão com certeza também enriquecer o debate. Obrigado.